INSS é autorizado a prorrogar o período das antecipações do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada. Antecipações essas que são pagas no valor de um salário mínimo ao requerente de auxílio-doença e de R$ 600 ao requerente de benefício de prestação continuada pelo período de até 3 meses. Mas você sabe como essas antecipações funcionam na prática? É disso que vamos falar no Papo de Previdência de hoje. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Lima e esse é o Papo de Previdência. Hoje vamos falar sobre as antecipações que o INSS está fazendo no valor de R$ 1.045, ou seja, um salário mínimo para os requerentes de auxílio-doença e de R$ 600 mensais aos requerentes de benefício de prestação continuada. Como sabemos, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial nas agências do INSS foi interrompido totalmente. Com isso, diversos serviços que estavam agendados precisaram ser cancelados. Os atendimentos que puderam ser realizados através dos canais remotos, seja pelo próprio segurado ou por meio de diversos acordos de cooperação técnica que o INSS vem firmando nos últimos anos, esses foram feitos. Contudo, outros que precisavam fundamentalmente ser realizados presencialmente foram prejudicados. Dentre esses atendimentos estão as perícias médicas e as avaliações sociais, que são etapas fundamentais para a concessão do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada, em especial ao portador de deficiência. Com o advento da Lei 13.982, de abril de 2020, que, dentre outras coisas, estabeleceu medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento do novo coronavírus, o Ministério da Economia e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no intuito de minimizar os drásticos impactos que essa paralisação do atendimento trouxe à população, eles publicaram em 7 de abril de 2020 a Portaria Conjunta 9.381, que trata sobre a antecipação do auxílio-doença. No mês seguinte, em 6 de maio, o Ministério da Cidadania e o INSS publicaram a Portaria Conjunta 3, que trata sobre a antecipação do benefício de prestação continuada. Mas você sabe como essas antecipações funcionam na prática? Vamos detalhar essas duas portarias para entender quais são os requisitos necessários para ser contemplados com essas antecipações. A Portaria Conjunta 9.381 de 2020 disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente de auxílio-doença junto ao INSS. Via de regra, a instrução no requerimento de auxílio-doença será baseada no atestado médico, enquanto perdurar esse regime de plantão reduzido no atendimento das agências do INSS. Mas quais são os requisitos para a concessão dessa antecipação? Primeiramente, o atestado médico deve ser anexado ao requerimento por meio do site ou aplicativo Meu INSS, mediante declaração de responsabilidade pelo documento apresentado, devendo observar os seguintes requisitos. O documento deve estar legível, sem rasuras, conter a assinatura do profissional emitente e o carimbo de identificação com registro do Conselho de Classe, deve conter as informações sobre a doença, ou CID, deve conter o prazo máximo de repouso necessário ali para o segurado. Esses requisitos são avaliados pela Perícia Médica Federal, que chegará à conclusão se o requerente se enquadra ou não ao recebimento da antecipação. Além dos requisitos citados, devemos lembrar que a exigência de qualidade de segurado e carência também é observada. Logo, o requerimento de antecipação passa pelo crivo administrativo comum de reconhecimento de direito. Então, a Perícia Médica Federal reconhece que a pessoa se enquadra nos requisitos médicos necessários para receber a antecipação. O requerimento passa pelo crivo administrativo de reconhecimento de direito e o INSS efetuará o pagamento de um salário mínimo por mês até o prazo máximo de 3 meses. Esse período vai variar de acordo com o tempo de afastamento fixado no atestado médico apresentado pelo requerente. Mas como é definida a data de início da antecipação? A data de início da antecipação é definida de acordo com a data de início do benefício, que é determinada no artigo 60 da Lei 8.213. Vamos ver o que diz a legislação. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ela permanecer incapaz.
Então, o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia de afastamento da atividade. E para os demais segurados, a partir da data de início da incapacidade. Até aqui acho que ficou bem claro, né? Agora vamos ver o que diz o parágrafo 1º deste artigo e entender o maior problema enfrentado pelos requerentes desta antecipação. Vamos ver na legislação. Parágrafo 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data de entrada do requerimento. Bom, então se o segurado requerer o benefício após estar há mais de 30 dias afastado, terá direito somente a partir da data em que ele fez o requerimento. Grande parte dos requerentes tem relatado que seu pedido de antecipação foi negado pelo seguinte motivo: DIB posterior a DCB. E por que isso ocorre? Quando houve a interrupção do atendimento presencial nas agências do INSS, muitas pessoas aguardavam a realização de perícia médica. O pessoal já estava aguardando a realização de perícia médica. Com a notícia que poderiam receber uma antecipação desse benefício até que as coisas voltassem ao normal e tivessem a sua análise de mérito definitiva, fizeram o requerimento dessa antecipação. Ocorre que, na maioria das vezes, na data em que o segurado está fazendo o requerimento de antecipação, ele já deveria ter retornado ao trabalho. Ou seja, a data do requerimento, que será fixada como data de início do benefício, será posterior à data de cessação desse mesmo benefício, que foi o limite fixado pelo atestado médico apresentado. Vamos ver um exemplo na prática para ficar mais claro do que eu estou falando. Requerente com data de afastamento no atestado médico a partir de 1º de março de 2020. O prazo de afastamento, 30 dias. Ou seja, o afastamento iria de 1º de março até 30 de março. Os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa. Logo, será devido o pagamento pelo INSS a partir do dia 16 de março de 2020. Em 16 de março, o segurado agenda a perícia médica para 27 de março. Em 23 de março, o atendimento do INSS foi suspenso. Em 7 de abril foi publicada a portaria 9.381, que disciplina as regras para a concessão da antecipação do auxílio-doença. Sabendo disso, em 9 de abril, o segurado faz o requerimento de antecipação. A data de entrada do seu requerimento será fixada em 9 de abril, visto que o segurado já está afastado há mais de 30 dias de sua atividade. Mas quando o benefício deveria ter cessado de fato? Em 30 de março de 2020. Logo, essa antecipação será indeferida porque a data inicial do benefício, a DIB, é posterior à data de cessação do benefício, a DCB. Nessas situações, o requerente precisará aguardar a análise de mérito do seu requerimento, assim como provavelmente em todas as outras situações, mesmo que a antecipação foi concedida. Eu digo isso porque, mesmo as antecipações concedidas, a renda e o período concedido provavelmente não vai corresponder ao que deveria ser se fosse concedido um auxílio-doença de fato. O INSS e a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, através de portaria conjunta, deverão disciplinar as situações que dispensam a realização de perícia médica, bem como as que a perícia médica é imprescindível. Com relação ao benefício de prestação continuada, a Portaria Conjunta número 3 de 5 de maio de 2020 prevê a antecipação no valor de R$ 600 e o período também será de 3 meses. Os requisitos para antecipação do benefício de prestação continuada são os seguintes: inscrição no CAD único, renda per capita familiar dentro do previsto na legislação, que poderá variar de 1/4 até meio salário mínimo, informação no CAD único de que se trata de pessoa com deficiência, quando for o caso, porque temos as situações em que o benefício de prestação continuada é para o idoso. Caso o benefício de prestação continuada seja concedido dentro do prazo de 3 meses da antecipação, essa antecipação será encerrada e os valores nela recebidos serão deduzidos do pagamento do benefício de prestação continuada. No caso de indeferimento do benefício de prestação continuada, o requerente não precisará devolver os valores recebidos, salvo se for comprovada a má-fé do requerente. Em 2 de julho de 2020, o Decreto 10.413 autorizou o INSS a prorrogar os períodos de antecipações que aqui estudamos até o dia 31 de outubro de 2020.
Portanto, em breve o INSS deve publicar portaria disciplinando como se darão essas prorrogações. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aqui suas impressões e comentários sobre o que acharam das antecipações trazidas pelo INSS. E me digam sobre qual assunto previdenciário vocês gostariam que falássemos. Quem sabe o próximo Papo de Previdência não esclarece as suas dúvidas. Não esqueçam que a forma com que vocês me ajudam, claro, além de deixar o feedback, é deixando o seu like, é curtindo esse vídeo. É isso aí, meu povo. Um abraço.